Livro Daniel, o destino do governo humano, Dong Yulan, capítulo 15. Tema desta semana, palavra adicional sobre as 70 semanas. Meta de hoje, leitura das páginas 143 a 145. A palavra adicional sobre as 70 semanas. Nos primeiros capítulos, vimos as experiências vitoriosas de Daniel e seus 3 companheiros. Pelo fato de serem vitoriosos, o Senhor lhes revelou a visão da economia de Deus. Isso nos mostra que a nossa primeira preocupação deve ser que a nossa pessoa esteja correta. Uma vez que a nossa pessoa esteja correta, o Senhor nos revelará a sua economia. O cativeiro e o retorno de Israel. A revelação dada a Daniel apresenta 2 aspectos. Primeiramente, o destino do governo humano, prefigurado pela grande imagem humana de Daniel 2, incluindo a visão do carneiro e do bode e a dos reis do norte e do sul. O segundo aspecto é o destino da nação de Israel. Pelo fato de os israelitas terem sido rebeldes contra Deus, ele os disciplinou, fazendo com que fossem levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Ao se completarem os anos, Deus os chamou de volta a Jerusalém. O regresso a Jerusalém não era somente para as 2 tribos do reino de Judá, mas também para as demais tribos. Todas as tribos tiveram a oportunidade de voltar a Jerusalém. Não havia mais a possibilidade das outras 10 tribos voltarem para Samaria, a base da divisão, pois Samaria fora ocupada por outras nações. Eles só teriam lugar para onde voltar, que era Jerusalém. A interrupção da história de Israel e a inserção da era da igreja. Ao se cumprirem os 70 anos do cativeiro na Babilônia, Daniel teve a visão das 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. Daniel 9:24. Lamentavelmente, depois das 7 semanas e das 62 semanas, eles rejeitaram o ungido, crucificando-o. A história de Israel foi então interrompida, e é justamente nesse período de interrupção que se encaixa a era da igreja. Embora Cristo tenha morrido, Deus o ressuscitou dentre os mortos e produziu a igreja. Essa é a era em que estamos, a era da igreja, a era da graça. A última semana. Resta ainda uma semana a ser completada. Muitos querem saber o que vai acontecer nos últimos dias. Daniel queria saber, os anjos queriam saber, os 12 discípulos também procuraram saber. Todos os santos estão muito preocupados com os últimos dias. O Senhor revelou a Daniel que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E somente quando acabar a destruição do poder do povo santo é que essas coisas todas se cumprirão. Daniel capítulo 12, versículo 7, parte B. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No livro de Apocalipse também temos a menção de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12:14. Que são os 3 anos e meio, ou 42 meses ou 1260 dias da grande tribulação. Nesses 3 anos e meio, o povo santo sofrerá grande tribulação. Todo o seu poder será destruído. Em Apocalipse 11:2, vemos que o anticristo profanará o templo por 42 meses e o versículo 3 diz que as 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O capítulo 12 fala que após dar à luz ao filho varão, a mulher fugirá para o deserto, onde Deus a sustentará por 1260 dias. Versículo 6. No versículo 14 lemos: foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Muitas pessoas estão preocupadas com esses 3 anos e meio.
Gostaríamos de dizer aos irmãos que não olhem essas coisas sob o prisma da curiosidade ou meramente como um conhecimento mental. O principal é conhecermos o significado espiritual de tudo isso.